Olá, começa agora mais um Hit Sports e no Mundial Interclubes não deu chabu para a Internacional. Ela venceu e está na final do Mundial Interclubes, vai jogar a final no próximo domingo contra quem? O Mazembe, isso que venceu o Internacional. Boa notícia para quem? Para os torcedores do Corinthians, mas não vou falar o que é. Daqui a pouquinho nós vamos falar qual que é a boa notícia para os torcedores do Corinthians. E no programa de hoje vamos falar muito da preparação para São Silvestre, vamos falar de corrida de rua. Xene, você gosta de correr? Eu tento, eu gosto, mas não posso, eu tento. Então é só caminhar devagarzinho. Primeiro só caminhando, depois pausadamente. Com a nossa convidada hoje aqui, eu quero algumas instruções, né? Assim como todo mundo que pretende correr um dia. O muito sonho de consumo do pessoal é correr a São Silvestre. E isso é possível, ela vai explicar daqui a pouco do mais jovem até o mais idoso, na terceira idade. É possível. Eu acho que um dia ainda vou correr essa São Silvestre ainda, viu, Voltan? Vamos, não tem vários canais de televisão, pega um personagem. Pega um personagem, é verdade. Então, você podia ser nosso personagem em 2011. Vamos pôr 2012, para combinar. Eu lembro de uma matéria do César Augusto, jornalista da TV Globo, que hoje está lá nos Estados Unidos há muito tempo. Ele foi personagem de uma São Silvestre e foi muito interessante, acompanhou toda a preparação. Mas sempre é bom deixar claro que quando se quer e você tem um treinamento adequado, né? Não é querer sair correndo por aí sem orientação nenhuma. Tendo orientação, você consegue tudo. Tenho dois destaques aqui, Voltan. Um, eu só estou preparando o computador aqui para mostrar para o amigo em casa, para a colega em casa, que é esse do Corinthians. E o outro é que saiu a Copa do Brasil, a tabela da Copa do Brasil de 2011. E o São Paulo é a grande novidade, depois de 7 anos está de volta à competição. O São Paulo vai jogar, o Palmeiras vai jogar, o Vasco, o Botafogo. Daqui a pouco a gente vai passar a tabela de todos os jogos, porque a audiência da HIT é muito grande no Brasil inteiro, no HIT Notícias. Então vai ter jogo aí para mais de metro, né? Mais de metro. O pessoal começa a falar, começam com 64 equipes e vai chegando, vai finalizando no mata-mata. Daqui a pouco eu passo então a tabela da Copa do Brasil e essa boa informação. Quem disse que no ano do centenário não tem comemoração? Daqui a pouco eu falo qual é. Pois é, para falar um pouquinho então de corrida de rua e a preparação para São Silvestre, nós convidamos a treinadora do Corre Corinthians, de corrida de rua. O Corinthians também tem lá um pessoal que corre, que é a Betânia Gouveia. Tudo bem, Betânia? Boa noite, Rogério, tudo bem? Boa noite, Xene. Boa noite ao telespectador da HIT. Vim aqui falar um pouquinho da corrida de rua, né? Em principal a São Silvestre. Mas para quem não corre, por exemplo, nada, São Silvestre, quanto tempo antes tem que começar a preparar? O ideal é que o atleta ele faça uma preparação de base, né? Essa base ela tem que ser feita desde o início da caminhada, ao primeiro treino de resistência, né? Que é um treino muito importante, trabalhar a resistência cardiorrespiratória. Você leva aí mais ou menos uns 8 meses. Isso contando com um treino, vai treinando de 2 a 3 vezes por semana. Esse seria o ideal? Seria o ideal, para fazer 15 quilômetros no final do ano, né? Então, para garantir, a gente trabalha muito com qualidade de vida, e essa qualidade de vida você não pode pôr em risco. A partir do momento que você fala que é uma corrida que dá para todos fazerem, né? Do mais jovem, né, sei lá, a partir de 14 anos, até 90 anos tem gente correndo aí uma prova. Engraçado que a corrida de rua tem ganhado adeptos ano a ano. E isso aí é para todas as idades, né? E as pessoas acabam entrando para a corrida de rua, não para de repente ser o primeiro lugar, mas realmente para ter a chance, o gostinho de chegar no final. Exatamente. É o que eu sempre falo para todos, né? O importante é você vencer você mesmo, né? Então, cada corrida, eles vão em busca de uma melhor marca. Na verdade, quando eles entram à procura da corrida, eles vão com o objetivo de estar tentando emagrecimento. E no primeiro mês, o que é engraçado é que no primeiro mês que eles passam por essa experiência, eles vão ver que já não é. Eles vão fazer a primeira corrida, eles vão ver lá, 5 quilômetros, eles fizeram a corrida em 40 minutos, 45, que é a média. Aí ele não está mais preocupado com o emagrecimento que ele foi buscar. Aí ele quer ir numa próxima corrida e diminuir tempo, né? Isso é muito interessante. Então você começa a colocar objetivos, né? Os objetivos fáceis sempre de curta duração, né? Não precisa procurar um objetivo que demore muito para ele alcançar. Então que seja
o mais rápido possível, então você dá mês a mês alguma coisa, né? Tá, fez 5 quilômetros, então tá, você quer diminuir? Diminui 1 minuto em cada prova, aumenta de 5 quilômetros, vai fazer uma prova de 6, de 10, a 10 é a mais difícil, né? Então depois que ele fez uma prova, 5 vezes 5 quilômetros, aí está na hora dele procurar uma prova de 10 quilômetros. Antes disso, não. Só que assim, ele começa fazendo uma prova por mês, daqui a pouco ele quer fazer 2 provas por mês. Você tem que estar tentando sempre frear, né, para que ele não tenha o desgaste, né, porque a prova ele exige muito. Desde o psicológico, que eu acho que é o fator principal num atleta, eu já chamo de atleta, né? Ele sempre fica preocupado com se ele vai conseguir, se ele vai ser o último, né, se alguém vai ficar vendo que ele foi o último a chegar. E não existe isso, né? Para quem já passou por corridas de rua, sabe que hoje o mundo da corrida está crescendo assim imensamente. Na hora que a gente vai tentar largar, você passa 8 minutos num percurso de menos de 50 metros para passar no pórtico de largada, né? Então, quer dizer, é um tempo grande, mas você vê o quanto tem de gente correndo, né? O calendário hoje do Brasil, especificamente de São Paulo, que é onde concentram aí as grandes provas, tem no Brasil inteiro, mas acho que São Paulo tem um melhor calendário para quem quer participar corrida de rua. Ele vem crescendo ano a ano, com algumas academias, alguns patrocínios de empresas. A que se deve tudo isso? Porque não é só a pessoa que está buscando o bem-estar, a saúde, ou como você diz, tentar emagrecer e depois encontrar o caminho de rua. Porque se a gente puxar num curto espaço de tempo, há 5, 10 anos, não era essa loucura, esse cronograma doido que tem hoje de prova aqui, prova ali, e você vê tanta gente correndo. Por que você acha que mudou o conceito, em boa parte do brasileiro, de que ter uma condição física melhor, buscar um condicionamento físico melhor, praticar um esporte? O que você acha que aconteceu isso? Para o atleta ainda, né, para a pessoa que procura atividade, para ela ainda é o benefício físico, né? Mas hoje virou um mercado de trabalho. Então você pode ver que tem muitas empresas patrocinando, a marca aparece muito, né? Você pode ver que qualquer pessoa que coloque um produto lá, você pode ver que o patrocínio é muito grande para o pessoal de saúde, principalmente convênios, né? Então, o que se deve, eu acho que hoje 50% desse crescimento ainda está no campo de trabalho, é rentável, né? Muito dinheiro envolvido. Quantas provas existem no calendário em São Paulo hoje? Não em nível brasileiro, mas sim em São Paulo especificamente. Chega o quê? Mais ou menos a umas 200 provas. 200 provas? Eu ia falar Volta 50. Disso, não. Se hoje você chega por domingo, a gente encontra de 7 a 10 provas no domingo. A gente tem umas provas importantes, né, as principais, que até não existe tanta concorrência, porque às vezes o organizador de uma determinada prova sabe que vai perder. Vai uma São Silvestre, não dá para lançar uma outra prova no dia da prova de São Silvestre. Na Pão de Açúcar, de revezamento também, existe, né? Mas aí... Maratona de São Paulo. Maratona, então tem gente que, assim, hoje o público da maratona, o principal público ainda são os maratonistas, né? Mas eles fazem outras provas paralelas no mesmo evento. Então você vai ter 42 quilômetros, 21, 10, 6. Geralmente se encontra isso. Da Pão de Açúcar que você falou, Betânia, tem até aquelas provas, acho que a São Silvestre também, que incentivam as crianças a participarem. Né? Quer dizer, incentiva o pai leva o filho para correr. Qual o percurso de uma criança? 500 metros? O máximo chega a ser talvez 400. Porque eles vão pegando a faixa etária, né? Então tem uma criança lá de 5 anos, vai correr 50 metros. Isso é legal, que incentiva a criança. Hoje, não sei se vocês já perceberam, existe muito nas provas o pai que leva o filho já no carrinho, né? Então você vai encontrar em provas mãe empurrando o carrinho durante o percurso de 5 quilômetros, 10 quilômetros. E pega uma subida, é a subida do peso do corpo dela, o cansaço mais o carrinho. O peso do carrinho e a criança. E a criança, exatamente. É verdade. Agora, Betânia, sem dúvida nenhuma, para quem quiser de repente participar da São Silvestre, não esse ano que não dá mais tempo, mas no ano que vem, a primeira coisa que ela deve fazer é procurar de repente um cardiologista, um ortopedista, o que ela deve fazer? Sim, não, com certeza, é assim, para toda atividade física, né, não digo só a São Silvestre, você precisa de um médico que te garanta que você está em qualidade saudável, né, que seu coração está funcionando bem, se não tiver, quais são os recursos para você melhorar a sua forma física. E se ele não passar por um atestado, um bom profissional ele nem pega o atleta. Então, o que acontece? O que tem acontecido muito nas corridas é mal súbitos.
Então, é uma coisa que a gente não pode estar falando, não está se divulgando, mas são pessoas que acham que está bem, às vezes faz uma caminhada, corre um fim de semana, de repente se inscreve, e ela não está tão bem assim como ela achou que tivesse, entendeu? Então, o primeiro passo realmente é o cardiologista. Passa, faz os exames de rotina, ele vai falar que ele está apto. É lógico que ele já não vai chegar lá correndo o que ele deveria correr. O ortopedista, como você falou, ele entra numa outra fase, né? Às vezes o exagero, às vezes a própria atividade em si, ela faz com que você descubra que você tem algumas coisinhas no joelho, tornozelo, começa a dar uma dor na canela. São coisas que vão aparecendo por causa da atividade, mas não que a atividade em si seja consequência dessa dor, mas tudo tem como sanar esses problemas, né? A gente vai falar muito de corrida de rua e vai falar principalmente da São Silvestre, que é uma das principais corridas de rua aqui da América Latina, né? Não só aqui do Brasil, como da América Latina. Muitas pessoas se preparam. Então, a HIT, no ano passado, fez uma matéria das pessoas que estavam se preparando para a corrida de 2009. E é isso que a gente vai ver agora. No último final de semana, antes da tradicional corrida de São Silvestre, alguns atletas amadores deixaram a preguiça de lado após o Natal e voltaram a treinar no Parque do Ibirapuera. Afinal, eles não querem fazer feio durante os 15 quilômetros da prova. É uma prova difícil, né? Muito aclive, declive. Então chega uma hora que dá vontade de desistir. Então é manter o foco e não desistir. É o dia mais feliz do ano para mim. É quando eu consigo completar o percurso da... As dicas é só escutar o seu Décio, de 73 anos, que disputa a São Silvestre desde 1953. Tem alguma preparação especial que o senhor faz? Olha, você tem que cuidar da alimentação, né? Você não pode estar comendo carne à noite, tem que comer carboidrato, macarrão, né? Bastante macarrão. E dormir cedo também e treinar. Isso não tem muito segredo, não. A primeira São Silvestre que ele participou, acreditem, ele correu descalço. Veterano da São Silvestre já em 1953, corri com o Emil Zatopek. E aí eu corri descalço, não tinha nada para correr, né? Não tinha, naquele tempo era uma pobreza. E eu corri descalço. Depois teve uma nova competição das pessoas que correram São Silvestre no Pacaembu. Aí me arrumaram uma alpargata roda para correr. Aí eu corri de alpargata roda. E hoje? Hoje o senhor tem tênis para correr? Hoje eu tô com um tênis de R$500 que eu comprei, tá lá em casa. E vai correr com ele? Vou correr com ele a São Silvestre agora. Quem disputa São Silvestre pela primeira vez não se pode deixar levar pela empolgação e pela festa do começo da corrida. É preciso lembrar que durante o trajeto há descidas, subidas, calor, piso irregular e principalmente a subida da Brigadeiro Luiz Antônio, bem no final da prova. Mais conhecida como Animal, ela já foi moradora de rua, encontrou o esporte, deu a volta por cima e se tornou uma atleta de ponta. Ela pretende neste ano superar mais um obstáculo. Quero chegar entre as 30, vamos ver, né? Vou tentar. Eu já cheguei entre as 50. Aí, de todos esses personagens que a gente viu, né, Betânia? Acho que o que mais me chamou a atenção foi aquele senhor que corre seu Décio, né? E correu descalço a primeira São Silvestre dele e hoje está com um tênis de 500 reais. São pessoas assim que se encontra até esse tipo de pessoas em todas as provas, né? Rogério. Eles têm um histórico, principalmente o pessoal mais experiente, né? Os mais antigos aí que começaram a correr há muitos anos atrás, né? Que a São Silvestre está aí desde 1924, né? Então, antigamente essa prova aí, o período dela de corrida era 23 minutos, 8 quilômetros e 800 metros, né? Então ela sofreu várias alterações até chegar, acho que foi em 91 que ela passou a ser 15 quilômetros, né? E você começa a escutar históricos que o pessoal tinha uma roupa inadequada, aquelas roupas que você carregava todo o suor do corpo. O tênis de treino era o tênis de corrida, totalmente desapropriado, né? E hoje a gente tem um leque de tênis aí com amortecedor cheio de coisas para te diminuir peso, para te dar mais velocidade, para diminuir impacto. Aí você vê histórias assim, você vai, poxa, o que eu preciso para correr? Preciso criar coragem mesmo, na verdade, entendeu? Essa última personagem que eu vou estar entrevistando. Ana Luísa. Ana Luísa, vocês me falam que ela está em todas e ela tem uma história de vida muito bonita, né? Que ela era metida com droga, com roubo.
Dormia na rua. Dormia na rua e encontrou o esporte como uma alça de acesso para sair dessa vida. Exatamente. O esporte vai para um rápido intervalo e volta já.